Olá pessoal, meu nome é Sérgio e você está na Meeples no Japão. E hoje vamos mostrar aqui o Exploding Kittens. Esse jogo é um jogo de 2015 que foi lançado na época no Kickstarter. E ele até hoje é o jogo que teve mais apoiadores no Kickstarter. É um jogo de 2 a 5 jogadores, um jogo competitivo com regras muito simples. Então vamos mostrar aqui o setup e regras desse jogo. O jogo ele é um jogo de cartas, né? Então possui vários tipos de cartas. Aqui é o fundo dela. E aqui nós temos vários tipos de cartas. O objetivo do jogo é muito simples, é não explodir. É um jogo que tem eliminação de jogadores, né? E o objetivo é não pegar essas cartas aqui, nas cartas dos gatinhos explosivos. O jogo possui 4 cartas, né? De gatinhos explosivos. E também tem cartas de defuse. São as cartas de desarme. São as cartas que desarmam aqui esses gatinhos explosivos. Então, no setup, nós vamos fazer de acordo com o número de jogadores. Então, a primeira coisa que você vai fazer é separar as cartas de gatinhos explosivos e as cartas de desarmes do deck. Você vai pegar então o restante do deck, vai embaralhar bem, né? E você vai distribuir aqui 7 cartas para cada jogador. Agora, você vai pegar as cartas de desarme. O jogo possui 6 cartas de desarme. E você vai entregar uma carta para cada jogador. Então, cada jogador recebe uma carta de desarme. Essas cartas são muito importantes, pois são cartas que impedem você de explodir ao comprar uma carta de gatinho explosivo. Você vai pegar o restante dessas cartas e vai reembaralhar aqui no deck, né? Colocando eles novamente e reembaralhando então novamente aqui o deck. Agora você vai pegar as cartinhas dos gatinhos explosivos, né? O jogo possui 4 cartas e você vai utilizar uma quantidade de acordo com o número de jogadores menos 1. Então, por exemplo, uma partida de 3 jogadores, você vai utilizar apenas 2 cartas. Uma partida de 4 jogadores, você vai utilizar 3 cartas. Uma partida de 5 jogadores, você vai utilizar as 4 cartas. Então, aqui nesse exemplo, uma partida de 3 jogadores, você vai utilizar apenas 2 cartas de Explode Kittens. O restante das cartas você retira, devolve para a caixa do jogo. Essas cartas então vão ser bem embaralhadas aqui no deck principal. E mais uma vez você vai reembaralhar aqui o deck. Se você for jogar com 2 jogadores, você vai utilizar apenas 2 cartas de gatinhos explosivos. O jogo ele é jogado em várias rodadas. Os jogadores decidem da maneira que preferirem quem será o jogador inicial. Então, todos os jogadores pegam suas cartas, as suas 8 cartas iniciais, e decidem o que fazer no seu turno. O turno do jogador é dividido em 2 fases. A primeira fase, o jogador tem 2 opções. A primeira opção é passar a sua vez, ele não joga nenhuma carta. Já a segunda opção, o jogador ele joga uma carta. Caso a carta possua algum efeito, ele joga a carta e resolve o efeito da carta. O jogador ele pode jogar quantas cartas ele quiser, ele pode jogar até todas as cartas da sua mão. Então, caso ele decida parar, ele vai então para a segunda fase. Na segunda fase do turno do jogador, o jogador, independente da quantidade de cartas que ele jogou, ele precisa comprar agora uma carta aqui do deck. Ele compra uma carta e se vier uma carta normal, ele simplesmente adiciona a sua mão. Então agora é a vez do jogador à sua esquerda. Agora, se acontecer dele comprar uma carta de gatinho explosivo, podem acontecer 2 coisas. Se ele tiver uma carta de desarme, ele descarta essa carta de desarme e ele não explode, ele continua no jogo. Ele então vai pegar essa carta de gatinho explosivo e recolocar no deck principal. Sem que os outros jogadores vejam, ele vai pegar essa carta e colocar em qualquer local que ele quiser do deck. Então, né, escondido dos outros jogadores, ele pode colocar até aqui no topo do deck. Ou ele pode colocar, por exemplo, em qualquer posição que ele quiser do deck. Então, recolocar o deck na mesa. Agora, caso ele compre uma carta de gatinho explosivo e não tenha nenhuma carta de desarme na mão, o jogador é eliminado. Ele pega todas as cartas, descarta e ele está eliminado do jogo. E assim, o jogo vai seguindo, os jogadores vão jogando até que reste apenas um jogador na mesa. É um jogo bem rápido, né? E as cartas do deck nunca vão terminar, porque existem cartas de gatinho explosivo suficiente para que reste apenas um jogador na partida.
Mas agora vamos explicar então como funciona cada uma das cartas no jogo. Além das cartas de gatinho explosivo e das cartas de desarme, existem algumas cartas. Algumas possuem texto, outras não. Vamos começar aqui com a carta Veja o Futuro. Essa carta, o jogador que jogar essa carta, ele descarta ela, então ele pode ver as 3 primeiras cartas do deck secretamente e sem tirar elas da posição, né? Sem mudar elas de posição. Ele pode olhar as cartas, então colocar elas de volta da mesma maneira sobre o deck. É uma maneira de saber quais cartas virão. Essas cartas que possuem texto, elas geralmente possuem uma arte diferente. Por exemplo, a carta Veja o Futuro, ela possui 5 cartas de Veja o Futuro no deck, mas o desenho, né, a arte é diferente, apenas o texto da carta é igual. Mas todas elas funcionam da mesma maneira. A segunda carta é a carta de embaralhar. O jogador, ele descarta essa carta, então ele vai pegar o deck e sem olhar o deck ele vai reembaralhar o deck. Essa carta é bem útil, né? Quando, por exemplo, de repente você já jogou uma carta de Veja o Futuro e já percebeu que vai comprar uma carta de gatinho explosivo. Então, você joga uma carta de embaralhar, de reembaralhar e reembaralha o deck, né? Sem olhar as cartas. E coloca o deck no centro da... A próxima carta é a carta de favor, ou a carta de presente em português, né? No caso aqui, você vai descartar essa carta e escolher um jogador. Esse jogador, ele vai ter que dar uma carta para você. O jogador que vai te dar a carta, ele escolhe qual carta ele quer te dar. Então, o jogador escolhe, por exemplo, aqui. Você escolhe esse jogador aqui, ele escolhe uma carta e entrega essa carta para você. E você adiciona ela à sua mão. A próxima carta é a carta de ataque. Existem 4 cartas de ataque no deck. O jogador que joga essa carta, ele termina o seu turno sem ter que comprar cartas aqui do deck. Ele termina o seu turno e não compra cartas. Mas o jogador à sua esquerda agora terá que fazer 2 turnos. Ou seja, ele faz um turno, né, jogando a quantidade de cartas que ele quiser e compra uma carta aqui do deck. E novamente faz um novo turno e novamente compra uma nova carta. Agora, se esse jogador, durante seu primeiro turno, ele também jogar uma carta de ataque, ele também termina imediatamente seu turno, então o jogador à sua esquerda agora terá que fazer 2 turnos. A próxima carta é a carta de pulo. Também existem 4 cartas de pulo no deck. O jogador que joga essa carta, ele descarta essa carta e termina imediatamente o seu turno. E não compra cartas aqui do deck. Ele termina seu turno sem comprar cartas do deck. Se esse jogador usar essa carta para se defender de um ataque, né? Vamos imaginar que esse jogador aqui recebeu um ataque, ele teria que fazer 2 turnos. Ele pode jogar uma carta de pulo e ele anula um dos ataques, um dos turnos, né? Ou seja, em vez de fazer 2 turnos, ele vai fazer apenas um turno. Ele não anula totalmente o ataque, ele apenas diminui o ataque pela metade. Então, em vez de fazer 2 turnos, ele faria um turno. A próxima carta são as cartas de não. São 5 cartas no deck. Essas cartas, elas impedem as ações das outras cartas, ou seja, elas anulam os efeitos de todas as cartas, menos as cartas de gatinho explosivo e de desarme. Então, por exemplo, se esse jogador aqui, vamos imaginar que esse jogador à esquerda jogou uma carta de Veja o Futuro. Esse jogador aqui, ele pode jogar uma carta de não, impedindo essa ação. Então, essas cartas podem ser usadas mesmo que não seja o seu turno. Elas são usadas para impedir que os outros jogadores no seu turno aqui façam uma ação. Mas, por exemplo, vamos imaginar que aqui esse jogador jogou uma carta de Veja o Futuro e agora esse jogador aqui jogou uma carta de não, impedindo essa ação. Mas esse jogador ainda tem uma carta também de não. E ele pode jogar então essa carta de não sobre a outra carta de não, anulando esse não. Então, nesse caso aqui, ele poderia então fazer a ação de ver o futuro. Além das cartas que têm algum poder especial, existem esses 5 tipos de cartas, existem 4 de cada uma delas no deck, né? Elas não possuem poder nenhum, sozinhas elas não valem nada, mas se você, por exemplo, tiver um par de cartas, por exemplo aqui, um par dessas cartas aqui, você pode jogar elas, então você escolhe um jogador aleatoriamente e rouba uma carta deles, sem olhar. Então, por exemplo, você escolhe um adversário, então, sem olhar, você pega uma carta deles e adiciona à sua mão.
Após ter jogado a sua primeira partida, o manual ele indica alguns combos que você pode fazer depois que você já tiver dominado bem, né, as regras básicas do jogo. Então, por exemplo, um dos combos, né, você pode, ao invés agora de, por exemplo, usar apenas essas cartas aqui que não tem texto para roubar uma carta do jogador, né, por exemplo, jogando um par aqui dessas cartas, você pode pegar uma carta de um jogador. Você também pode fazer isso usando cartas que têm o mesmo nome. Por exemplo, você pode aqui descartar 2 cartas de ver o futuro, né? Descarta elas e faz a mesma coisa. Então, você pega uma carta de um jogador e adiciona à sua mão. Então, nesse combo, não fica limitado apenas às cartas que não tem texto, né? Que não tem nenhum poder. As cartas que também têm poder também podem ser usadas, né, em duplas. Você descarta elas e pega uma carta de um jogador à sua escolha. O outro combo é você jogando 3 cartas iguais. Então, por exemplo, você joga aqui 3 cartas iguais, né? E agora você escolhe um jogador. A diferença é que agora você pode escolher a carta que você quer. Então, por exemplo, você escolhe, por exemplo, esse jogador aqui e você fala que quer uma carta de ver o futuro. Se esse jogador tiver essa carta, ele precisa entregar essa carta para você. Caso ele não tenha essa carta, você descartou as cartas inutilmente. Você perde essas cartas e não recebe nenhuma carta. O último combo, você deve jogar 5 cartas diferentes. 5 cartas que tenham nomes diferentes. Você descarta as 5 cartas e antes que alguém jogue uma carta de não, você deve pegar o deck e escolher uma das cartas aqui descartadas. Você pode escolher qualquer carta aqui do descarte e adicionar à sua mão. Ao utilizar as cartas para fazer o combo, você ignora o poder das cartas. Você simplesmente descarta as cartas sem utilizar o poder delas e faz o combo que você deseja. Então, esse aqui é o Exploded Kittens, né? Os gatinhos explosivos. É um jogo de cartas bem rápido, né? As regras são bem simples e ele é muito rápido realmente na mesa. Então você consegue jogar várias partidas. Ele tem um pouco de texto, mas os textos não são tão assim difíceis de decorar, né? Jogando algumas partidas você já vai decorando. E no Brasil já saiu em português, né? Pela Galápagos, se eu não me engano. Então isso facilita bastante também. De qualquer maneira, é um jogo que é bem divertido para jogar. Você pode jogar com crianças e tudo. Ele tem uma versão aí, digamos, mais adulta, né? Que eu ainda não conheço, não joguei. Mas o jogo base aqui, ele já é o suficiente, eu acho. Ele é bem simples de jogar. Você consegue colocar na mesa, jogar rapidamente várias partidas, né? E diverte bastante o pessoal. Então espero que vocês tenham curtido. Fica aquele abraço, uma boa jogatina para todos e até mais.